Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Minha voz não é das mais bonitas não, mas eu acho que dá para suportar por um pouco de tempo. Eu louvo, exalto, magnifico, glorifico o nome do Eterno por tudo que Ele tem feito por nós. Eu creio que os irmãos entendem que vocês não estão aqui por acaso. O Eterno, Ele tem projeto, Ele tem planos. Ele não trabalha de cabeça de qualquer maneira. Ele tem projeto, Ele tem planos. E para que os seus planos sejam realizados nessa terra, Ele depende de pessoas. Mas o nosso Deus, Ele não pede favor. Ele não precisa. Se você vier na igreja, se você glorificar a Deus, se você exaltar a Ele, se você não exaltar a Ele, ficar de braço cruzado, se você parar de vir à igreja, Ele continua entronizado entre querubins, Ele continua sendo Deus, nada muda na vida dele. Nós é que somos dependentes dele. Aleluia. E quando nós aceitamos o convite, nós viemos para a casa do Senhor, nós achamos na casa do Senhor algo que nós somos úteis para fazer, isso se chama privilégio. Privilégio. Porque não é fácil, irmão, não é fácil. Nós andamos perdidos como ovelhas sem pastor, porque não temos direção. E quando nós não achamos direção, nós procuramos vários caminhos no qual nós possamos seguir. E às vezes o caminho que nós encontramos são caminhos difíceis. Tem pessoas que pegam o caminho do espiritismo e a vida se torna um desastre. Tem pessoas que pegam o caminho do crime e sua vida se torna terrível. O fim da sua vida não é bom. Tem pessoas que pegam o caminho da ignorância. E quando nós pegamos o caminho da ignorância, nós trazemos um grande prejuízo para a nossa alma. Trazemos um prejuízo financeiro. Trazemos prejuízo emocional. E trazemos prejuízo físico para nossas vidas. Porque quando nós pegamos esse caminho ruim, esse caminho terrível da ignorância, nós acarretamos enfermidades que muitas das vezes nem cura tem. Quando nós odiamos o nosso irmão, por exemplo, a Bíblia diz que os nossos ossos se adoecem, dá desgaste nos ossos. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui sentem dores nos ossos. Talvez não é por hoje, mas por algum tempo você guardou uma mágoa no coração, guardou uma alegria no coração, e você traz este mal que está corroendo você por dentro, está enfraquecendo os seus ossos, seus nervos. Então são muitas coisinhas, mas nós queremos falar hoje de uma obra muito especial. Essa obra começou lá dentro do jardim do Éden, lá dentro do local chamado lugar de delícias. Começou essa grande obra. A primeira missão realizada dentro do jardim do Éden foi manter Adão na presença de Deus. Não foi fácil. Porque Deus conhece o limite, Deus conhece a capacidade do ser humano. E ali Deus trabalhou com Adão. Deus não queria escravo, Deus não interessa em robô, Deus não interessa em pessoas escravas que fazem as coisas por obrigação, que fazem as coisas para ele como se fosse forçado, tivesse uma corrente aos seus pés. Deus não queria. Deus queria o ser humano livre. O ser humano que pudesse adorar a Ele, prestar seu culto, seu louvor, sua gratidão, porque Deus se apresentou para Adão como um Deus bom, um Deus manso,
que visitava Adão toda viração do dia. Em seguida, Deus irado com o ser humano, pastor Renato. Então Deus promove destruir toda a terra. Vamos acabar com o ser humano que eu criei na face da terra. Porque a intenção do coração do ser humano é ruim, é terrível. Não tem vez para o ser humano. Aí de repente aparece um homem de coração bom. Noé. Um homem pacato, um homem pacífico, um homem justo, que pregava a palavra de Deus com justiça, tentava dar tempero, tentava trazer luz para um mundo que já estava perdido. Ali estava a segunda missão realizada, um homem sozinho no mundo, tentando trazer justiça a uma terra que já estava corrompida e estava condenada à destruição. Em seguida, Deus a terra vai novamente entrando em um caos, as pessoas se desviando dos caminhos do Senhor e entram num período de uma idolatria terrível. E de repente Deus vai e escolhe um homem, Abraão, no meio daquela multidão, e diz para Abraão: olha, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Era tão simples. É só andar na presença de Deus e ser perfeito. Cada dia Deus apresentava a Abraão o que ele queria que Abraão fizesse. Deus falava: olha, eu não posso esconder nada do meu amigo, do meu servo Abraão. Nada que possa esconder. Em seguida acontece que o povo descendente de Abraão vai parar no Egito escravo. E depois Deus pega este povo, tira da escravidão, porque Deus é assim, Deus é bom. Não importa quantas vezes você deixou o caminho de Deus e praticou coisa ruim, mas o que importa é que Deus quer que você volte novamente. Aleluia. Deus quer que você retorne. Deus não quer que você fique lá. Deus pega este povo e mais 70 nações sai desse povo a caminho do deserto. Mas por que Deus leva esse povo a caminho do deserto? Eu não vou tomar muito tempo, só estou fazendo um resumo. Porque se você estivesse dentro de casa com o ar-condicionado ligado, se estivesse dentro de casa deitado na sua poltrona, se você estivesse dentro de casa sentado numa mesa com um banquete ou comemorando o aniversário, você não estava nem aí para Deus, nem sequer se interessava em ouvir o que Deus quer falar. Então Deus pega este povo, em vez de levar pelo caminho com pastagem para o gado, com muita comida, com muita caça, Deus pega esse povo, desvia o caminho e leva a caminho do deserto. Aí não tem nada, não tem TV, não tem som, não tem colchão mole, colchão d'água, colchão macio, não tem sofá, não tem ar-condicionado. Então agora esse povo não tem por onde a não ser ouvir a voz do Senhor. Talvez vocês não estejam me entendendo, mas eu quero que você chegue a uma razão, que enquanto você ficar no conforto da sua casa, Deus não vai falar com você. Mas quando você entrar no caminho do deserto, aí Deus vai te trazer experiência. Glória a Deus. Porque no deserto é só o povo de Deus. Agora 70 nações fora o povo de Israel ouve a mesma mensagem que Deus trouxe para um povo, Deus trouxe para todos. A mesma mensagem. Hoje, qualquer país do mundo conhece a história de Moisés. Mesmo que ninguém pregou, conhece a história de Moisés. Porque 70 nações foram missionárias naquele evento. Vou pular um pouco que eu poderia falar mais, vamos entrar para o dia de Pentecoste. No dia de Pentecoste, um vento impetuoso entra por essa janela, invade a casa
O Santo, o Filho de Deus, morreu pelo pecado de toda a humanidade. Foi a maior obra missionária para o primeiro século. Foi a maior obra missionária. Aquele povo ouviu. 3.000 almas aceitaram Jesus. Depois 5.000 almas aceitaram Jesus. E depois os discípulos saíram pelo mundo pregando o Evangelho, falando do amor de Deus. O apóstolo Paulo esteve quase próximo a nós, chegou a pisar os pés na Espanha, quase próximo, chegando a Portugal, aqui próximo do nosso Brasil. Foi uma grande obra missionária. Só que o tempo passa, tudo cai no esquecimento. Os parentes que morrem vão para o esquecimento. Eu tenho certeza que muitos não lembram nem coisas que eles fizeram quando era criança. E a obra missionária vai caindo em esquecimento em muitas igrejas. E muitas pessoas poderiam hoje ser alcançadas pelo Evangelho, mas não são, porque a obra missionária está caindo em esquecimento. Mas eu louvo a Deus pela vida desta igreja, que abre as suas portas para a obra missionária, porque não faz sentido você vir para o culto todos os dias, aprender as mesmas coisas que nós ouvimos todos os dias, e o coração trancado para o ídolo. A palavra nos compara com uma árvore, e a árvore que não der bons frutos, ela é cortada. Nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Você tem por obrigação, porque você foi uma das sementes. O Alessandro até fala, o pastor Alessandro fala muito a respeito dos heróis da fé. Eu vejo nos vídeos, ele cita muitos heróis da fé. Você foi uma dessas sementes desses heróis da fé. Que o próprio Senhor Jesus disse que se a semente não cair no chão e ela não morrer, ela não produz frutos. Então essa semente morreu, produziu fruto, e hoje você é uma semente. Mas para você produzir fruto, você precisa morrer. Nós precisamos morrer cada dia para produzir frutos. Porque se nós tornarmos uma árvore e não produzir frutos, nós somos cortados e lançados. Não faz sentido. Salmos 90:12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira para que possamos alcançar corações sábios. Meu Deus, cada dia, cada minuto das nossas vidas, ela vale muito, tem que ser bem contada, para que você possa alcançar um coração sábio. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus.